Nas redes sociais, o decano do STF, o ministro Gilmar Mendes, voltou a defender a atuação de Dias Toffoli na corte. Acompanhe comigo também aqui no telão, a gente tem a postagem para você. Essa aqui foi a publicação de Gilmar Mendes, feita no X. Ele afirma o seguinte, vou ler para você, abro aspas. O ministro Dias Toffoli tem uma trajetória pública marcada pelo compromisso com a Constituição e com o funcionamento regular das instituições. No exercício da jurisdição, sua atuação observa os parâmetros do devido processo legal e foi objeto de apreciação da Procuradoria-Geral da República, que reconheceu a regularidade de sua permanência no caso. Na semana passada, falamos sobre o arquivamento de um dos processos para retirada de Toffoli no caso pela Procuradoria-Geral da República. Dando sequência, então, a essa publicação. A preservação da independência judicial e o respeito às instâncias institucionais são condições indispensáveis para o diálogo republicano e para a confiança da sociedade nas instituições, aqui eu fecho aspas. E o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, foi questionado se o ministro Dias Toffoli, de alguma maneira, feriu a autonomia da Polícia Federal ao impedir que a instituição acessasse o material apreendido na Operação Compliance Zero. Vamos ouvir o que ele respondeu. Eu não vou entrar em detalhes operacionais de investigações que ainda estão em andamento, seja essa ou seja qualquer outra. Mas é um processo regular que tem, o ministro Lewandowski, na sua aula magna, comentou sobre o papel do juiz em todos os casos, e esse é mais um deles na absoluta regularidade que nós seguimos instruindo conforme as determinações do magistrado. Na verdade, eu formalmente representei os argumentos que tivemos ali para a atuação nesse processo, esse é um dado público já, que está nos autos. Os nossos peritos já tiveram acesso, a gente teve acesso, a instrução segue regular, não há nenhum prejuízo nisso. Bom, o deputado Gustavo Gayer, líder da minoria na Câmara, enviou uma mensagem a outros parlamentares para pedir apoio a uma ofensiva contra o ministro Dias Toffoli. Essa informação, inclusive, está no nosso site, na coluna do nosso analista Yander Porcela, lá no nosso portal de notícias, o sbtnews.com.br. Essa é a publicação que você está acompanhando aqui na sua tela agora, aqui no telão. Oposição prepara a ofensiva por impeachment de Dias Toffoli no retorno do Congresso. O parlamentar, um dos principais representantes do bolsonarismo, colhe assinaturas para apresentar um novo pedido de impeachment do magistrado já no retorno dos trabalhos do Congresso. E esse pedido será protocolado no Senado, segundo a apuração do Yander, casa que tem a prerrogativa de decidir sobre impeachment de ministros do STF. No documento, os deputados alegam que Toffoli teria violado deveres de imparcialidade, decoro e limites funcionais no caso Master. É claro que a gente vai começar essa rodada de análises com o Yander, depois a Basília também tem informações a respeito disso para nós, e o Ranier também, Bragon, vai chegando para se juntar ao nosso time. Ranier, bem-vindo, boa tarde para você. Mas começando com você, que a coluna foi atualizada por você, Yander, queria te ouvir mais sobre essa apuração, sobre esse movimento da oposição e já levando um pouco para suas análises a respeito disso, a chance disso realmente prosperar no Congresso Nacional, no Senado Federal. Lívia, a oposição está começando a se organizar nessa semana que antecede a volta dos trabalhos do Congresso para usar essa defesa do impeachment do ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal como uma bandeira política, uma bandeira eleitoral, lembrando que a gente está em ano de eleição. A gente tem acompanhado as críticas todas que têm sido feitas, a condução do ministro, nesse caso do Banco Master, e também a possíveis conexões dele com o banco de Daniel Vorcaro. A oposição, claro, vai aproveitar o retorno do Congresso para fazer essa ofensiva e tentar deixar o Supremo Tribunal Federal no foco, no alvo, o ano inteiro. E, Lívia, os deputados, o Gustavo Gayer é o líder da minoria na Câmara, assumiu esse cargo lá na casa, e ele está, então, enviando essas mensagens para os colegas para já ir se articulando agora para protocolar esse pedido de impeachment na semana que vem. Já tem mais de 40 assinaturas e, aos poucos, os deputados
vão assinando, inclusive tem a assinatura do presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara, o deputado Alberto Fraga, que é um aliado de longa data do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas que tem também algumas posições mais moderadas. Ele não é alinhado ao bolsonarismo mais, mas esse pedido de impeachment. Basília, sei que... desculpa, Yander, do Supremo, perdão. ele tramita no Senado, que é a casa... Pode continuar, é porque Sem deu uma problemas. deu uma congelada Esses na sua processos imagem. de impeachment de ministros do... Deu uma travadinha. Ah, tá bem, agora voltei então. Sim. Mas, como eu estava falando, esses processos tramitam no Senado, que é a casa que tem essa competência de analisar os pedidos de impeachment dos ministros do Supremo. Já tem pedidos que foram apresentados no próprio Senado, por senadores, mas esses deputados, os bolsonaristas da Câmara, também querem fazer esse reforço, dar fazer, né, essa ofensiva como uma ofensiva da oposição inteira, não só do Senado, mas os deputados também indo lá no Senado e entregando esse pedido de impeachment. E eles esperam. É claro que a gente sabe que é muito difícil, quase impossível avançar, mesmo que as críticas à Toffoli tenham aumentado, é quase impossível o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, aceitar um pedido de impeachment nesse momento contra ministros do Supremo. E o bolsonarismo, a oposição sabe disso, sabe que é difícil, mas, como eu falei no começo da minha fala, Lívia, eles querem usar isso como uma bandeira eleitoral. Eles acham que manter o Supremo no foco vai ajudar também a ganhar votos em outubro, principalmente para a eleição do Senado Federal, que é um dos focos do bolsonarismo para tentar eleger maioria, para aí sim, a partir do ano que vem, 2027, tentar avançar de forma mais concreta no impeachment de ministros do Supremo. Agora, ninguém acredita que vai de fato avançar, mas o discurso político vai ser feito, Lívia. A politização do caso Master, Basília, e já jogando para você, está colocada já. A gente está falando sobre isso nos últimos dias, né? Até mesmo pelas possíveis conexões de Vorcaro, o dono do Banco Master, com o meio político, com autoridades da política brasileira. E aí eu quero incrementar também para você trazer mais informações sobre um outro ponto na sua análise, além do que você já está preparada para falar, que é sobre esses movimentos que vão ganhar força agora com o retorno dos trabalhos no Congresso Nacional para investigação política por meio de uma CPI, de uma CPMI no Congresso Nacional, sobre o Banco Master também, porque na própria CPMI do INSS há também algumas questões envolvendo o Banco Master nessas investigações, pela relação com associações que acabaram retirando dinheiro de aposentados de forma irregular. Há um movimento, talvez, se não for possível a criação de uma nova comissão para tratar especificamente sobre o caso Master, que essa investigação parlamentar seja inserida no contexto da comissão que investiga organizações criminosas. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também para nós. Lívia, com essa pressão da oposição e também de outros atores políticos e jurídicos, né? Porque, veja, muitas pessoas, muitos homens públicos, pessoas que estão na arena pública, contam com inimizades também, né? Então, também há pessoas do mercado, da política, do mundo, do judiciário, acompanhando ali na primeira fileira toda essa repercussão negativa sobre o Supremo Tribunal Federal e contra o ministro Dias Toffoli. Esta intensa repercussão pode fazer com que o caso Master vire o caso Toffoli, porque ações podem ser tomadas em relação à conduta, ao comportamento também jurídico adotado pelo ministro Dias Toffoli, com possível impacto até sobre outras relatorias. É isso o que o Supremo Tribunal Federal quer evitar. Há indisposições entre os ministros da Corte, né? Alguns partem para uma autoproteção, querem ter garantias de que não vão ser sacados fora de suas relatorias, de outros processos, né? Porque todos os ministros ali detêm o seu quinhão de
sobre processos polêmicos, né? Vejo o próprio ministro Moraes é relator da tentativa de golpe no país, André Mendonça é relator do caso do INSS. Então, o Flávio Dino das emendas parlamentares, cada ministro ali tem o seu sua própria pedra no sapato, né? São processos muito volumosos e rumorosos que chamam a atenção de todo mundo e incomodam muitas pessoas. O que está acontecendo agora no STF, apesar destas indisposições internas, é porque cada um tem a sua própria fórmula, ou os grupos ali organizados têm suas diferentes teses sobre como proteger a institucionalidade do Supremo Tribunal Federal. Veja que a nota do ministro Edson Fachin é divulgada na semana passada, a gente divulgou aqui em detalhes, a gente analisou aqui em detalhes no SBT News, diz que o Toffoli é o relator, então ele reafirma que o Toffoli segue à frente do caso Master, mas também diz que em caso de vícios e irregularidades, quem vai tomar alguma decisão é o coletivo, né? É o colegiado do STF. Então, ele não defende o Toffoli de tudo, até sobre eventuais erros. Ele não descarta que algo, se identificado, também será julgado pelo STF, e não o ministro relator sozinho. Há colegiado, há tanto o colegiado das turmas, quanto o plenário em si, que reúne os 11 ministros. Neste momento, a Suprema Corte está sendo composta por 10 magistrados, já que tem uma cadeira vaga deixada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, discussão que vai ser feita no Congresso Nacional também, depois de fevereiro, na volta do recesso parlamentar, sobre Jorge Messias vai integrar essa corte, sim ou não. Hoje está mais para sim do que para não. Existem coisas no noticiário político, também na análise política, que nunca aconteceram. Ministros impeachmentados, isso seria uma pauta inédita. Ministros indicados pelo presidente da República e gongados na avaliação do Senado. Tem um ou dois exemplos, até de uma era que não é a nossa, em que isso aconteceu. Então, para fins pós-redemocratização, são duas pautas que nunca existiram no Brasil, pós-redemocratização. Indicações de ministro do STF que são derrubadas pelo Congresso e ministros do STF que são impeachmentados, afastados ou banidos das suas funções. Isso também nunca aconteceu. Mas é bem verdade que, à medida que este assunto vira pauta, porque antes isso nem era uma pauta, tamanha a incapacidade de que virasse real. À medida que a gente vai falando disso, está mais perto de que algo aconteça para ditar regras ou para impor limites às competências dos ministros da Suprema Corte. Talvez não seja um impeachment, que é uma medida traumática. Foi assim no impeachment de Dilma Rousseff em 2016, seria assim também um impeachment de um ministro da Suprema Corte. Exige um nível de reorganização que deixa feridas, deixa marcas para sempre. Talvez, no lugar de um impeachment, este pedido do Fachin por um código de conduta ou uma autocontenção, que eu lembro também essa palavra foi usada até pelo ministro Barroso quando ele assumiu a presidência da Corte, talvez isso seja adotado a partir daqui, né? Não mudar o que já aconteceu, mas mexer no comportamento destes magistrados para o futuro. Ficou essa expectativa de que, vencida a etapa do julgamento pelo 8 de janeiro, em que imperou o posicionamento das instituições, especialmente do STF, de que aquilo foi uma afronta à democracia. Ficou uma expectativa de que, a partir disso, que foi o ápice dessa briga entre poderes e, enfim, sobre a própria questão do que é golpe ou não no país, que os ministros iriam recuar, iriam ficar mais inibidos, o que não aconteceu. Depois desse caso Master, que pode virar um caso Toffoli, talvez os magistrados tendem a se autopreservar.
ineditismo que você apontou, Basília, que é mais um ponto que faz com que nós tenhamos tanta atenção a todos esses desdobramentos, né? E agora, ouvindo o Ranier Bragon também sobre o caso, e eu quero até recuperar, Ranier, para além do que você já deve estar pensando em falar com a gente, a publicação que nós mostramos de Gilmar Mendes, que saiu hoje em defesa do ministro Dias Toffoli. A Folha de São Paulo publicou uma apuração nessa segunda-feira sobre, segundo a apuração da Folha de São Paulo, sobre conversas que Lula teria tido, o presidente Lula, com aliados, pessoas muito próximas a ele, demonstrando insatisfação com a atuação do ministro Dias Toffoli, que foi indicado, inclusive, por ele, à Suprema Corte, na condução desse processo do Banco Master. Segundo essas apurações, o desejo de Lula seria de que ele deixasse o caso, inclusive. E aí, nessa publicação de hoje, do Gilmar Mendes, mais da metade para o final, eu não sei se tem a ver com essa publicação, se dá para a gente traçar essa relação. O Gilmar Mendes diz o seguinte, abro aspas, a preservação da independência judicial e o respeito às instâncias institucionais são condições indispensáveis para o diálogo republicano e para a confiança da sociedade nas instituições. Aqui eu fecho aspas. Independência judicial. Posso estar muito... Quando o presidente Lula, que é um representante maior do Planalto, do Poder Executivo, entra nesse assunto, ainda que não de forma oficial e ainda que nós estejamos falando de uma apuração da Folha de São Paulo, me parece que essa publicação talvez tenha até relação com essa informação que veio à tona na manhã de hoje. Boa tarde, Lívia, Yander, Basília e a todos que acompanham o SBT News. Eu também, Lívia, eu tive a impressão, é óbvio que a gente não pode cravar nada, mas duas manifestações que têm a ver com toda essa questão, né? Uma entrevista do presidente do Supremo, o ministro Edson Fachin, para o jornal Estado de São Paulo, e essa apuração da Folha de São Paulo sobre a possível irritação do presidente Lula com o ministro Dias Toffoli. Como você bem lembrou, o Lula foi o responsável por indicar o ministro. Na época foi uma indicação muito polêmica, porque o Dias Toffoli, ele era um advogado da liderança do PT, ele não tinha um histórico ali de trabalhos ou de reconhecimento acadêmico jurídico. Foi uma indicação muito vinculada ao partido, ao presidente, a confiança que ele tinha. E durante esta passagem do Toffoli aí pelo Supremo Tribunal Federal, né, ele teve uma desavença muito pública e muito séria com o próprio Lula, quando o Lula estava preso e foi impedido ali por uma decisão do Toffoli de acompanhar ali os funerais do irmão. Então, isso criou uma ruptura quase pública entre os dois. Depois teve um processo ali de reaproximação, partido do ministro Toffoli, e agora, aparentemente, há um novo embate aí. Então, essa manifestação do ministro Gilmar Mendes, que é o decano, é a segunda manifestação pública em uma rede social em defesa do ministro Dias Toffoli. A primeira ocorreu quando a Procuradoria-Geral da República arquivou um dos pedidos de suspeição contra o ministro, nesse caso Master. E agora o ministro Gilmar Mendes volta a fazer uma manifestação pública, coincidentemente, ao que me parece, não respondendo Edson Fachin, mas respondendo a essa apuração aí que saiu no jornal Folha de São Paulo. Então, isso é mais um capítulo aí da pressão que está em cima do ministro Dias Toffoli. Essa movimentação da oposição, como o Yander destacou, é muito pouco provável, ou quase impossível que ela vá surtir efeito, porque a gente já debateu aqui, a Basília lembrou, é um ato inédito, nenhum ministro do Supremo sofreu impeachment na história da República. Para ocorrer isso, teria que haver um apoio ali quase de mais de 50 senadores, 54 senadores. No ano eleitoral, só se houver uma catástrofe nesse sentido, até porque a gente lembra que o ministro Gilmar Mendes, esse mesmo que está aí defendendo o Dias Toffoli publicamente, ele é relator de uma ação lá no Supremo para revisar esses procedimentos de impeachment.
Então, ele está com a caneta na mão ali, pode tomar qualquer decisão a qualquer momento. Então, é muito pouco provável, a gente vai ficar nesse campo político mesmo, de pressão política em cima do ministro. No Senado já há mais de 70 pedidos de impeachment de ministros, o Toffoli já tem os seus pedidos lá, esse é mais um que vai se acrescentar. E a pressão vai ser política ali na volta do Congresso, Lívia, que ocorre na semana que vem. Estamos ansiosos. Basília tem informação também para compartilhar com a gente. Mais uma, Basília. Dizer que além dessa ofensiva no Congresso Nacional, um outro caminho são as ofensivas via Procuradoria-Geral da República, né? Na semana passada, o procurador Gonê arquivou 3 das 4 representações. Esta última, a 4ª, segue ativa. Inclusive, foi a primeira a dar entrada ali na Procuradoria e por isso que não foi cancelada, porque ainda não houve uma avaliação de mérito, que é um pedido do senador Eduardo Girão pelo impeachment ou afastamento de Dias Toffoli do processo que ele relata, o caso Master, e soma várias razões. A viagem com o advogado, o fato de ter propriedade dos irmãos dele, ter propriedade em um resort que teria ligação com uma empresa parceira do Master. Então, esta pauta, eu vou chamar assim, né? Ou esta grande polêmica, impeachment de ministro do STF, especialmente do Toffoli, ela não fechou. Ela não fechou pelo Congresso, que está voltando agora do recesso parlamentar, e também não fechou no âmbito jurídico, apesar de tantas manifestações do ministro decano, Gilmar Mendes, dizendo que é do processo legal que o PGR arquive estes pedidos. Tem um que segue ativo lá na PGR, do Eduardo Girão, que está sob sigilo. E apesar do recesso judiciário, a gente incomodou muito as fontes da PGR para ter certeza que esse processo ainda estava aberto e está, sim, lá no gabinete de Gonê, sob sigilo. Vamos seguir de olho nisso também, Basília. Boa lembrança.